sobre uma segunda forma de jogo, que é o jogo simbólico ou jogo de faz de conta, né? Nós precisamos trabalhar três objetivos aqui nesse nosso vídeo aula. Primeiro, você precisa compreender como a criança constrói suas ideias através do jogo de faz de conta. Segundo, internalizar a ideia de que a brincadeira para a criança é uma coisa muito séria. E por último, construir juntamente com a criança uma brincadeira do faz de conta. O que é o faz de conta? Faz de conta, ou jogo simbólico de faz de conta, implica na representação de um objeto que está ausente, numa comparação entre o objeto imaginado e o objeto real, né? Nós temos, por exemplo, vamos dar um exemplo, um cabo de vassoura que a criança pode usar na representação de alguma coisa que está ausente, no caso, um cavalo. Então, aquele cabo de vassoura pode representar aquele cavalo, né? Então, o fazer de conta envolve um processo e é muito mais complexo do que parece. Fingir ou imaginar situações e desempenhar papéis fictícios nesse mundo de fantasia. Então, quando a criança começa a fazer essa brincadeira do faz de conta, fazendo uma comparação entre o objeto imaginado e o objeto real, ela está fazendo um trabalho de assimilar o mundo real à sua volta. Como nós temos aqui nessa figura, essa criança aqui brincando de médico, né? Então, quando a criança ela brinca, por exemplo, de se vestir médico, ou de professor, né, ou de padre, ou de pastor, ele está logicamente assimilando o mundo à sua volta, né? Como a criança constrói o mundo? É preciso lembrar que o faz de conta permite não somente a entrada no mundo imaginário, como a expressão de regras implícitas que se materializam no tema das brincadeiras. Então, esse momento em que a criança ela está nesse jogo imaginário, nesse jogo simbólico do faz de conta, ela não está apenas assimilando o mundo real, o mundo do adulto, mas também ela está, logicamente, criando ou materializando algumas regras que existem no mundo adulto. Então ela está construindo também, está internalizando as regras, né? Você já viu, por exemplo, crianças brincando de, por exemplo, o jogo do faz de conta de professor e aluno, né? E você viu a criança no papel de professor colocando regras que ela observa numa sala de aula ou até mesmo dentro da sua casa. Então é a partir desse jogo que podemos compreender como a criança constrói o mundo, como ela gostaria que ele fosse e quais são as suas preocupações e dificuldades em relação ao seu contexto sociocultural. Lino de Macedo, especialista em psicopedagogia, ele diz que a criança, quando ela brinca, é algo sério. Então, não é qualquer coisa, é algo sério para ela. Muitas vezes, para o adulto, aquilo ali pode passar como uma bobagem, mas para a criança é algo que ela está construindo o mundo com as suas regras. Ela está construindo, por exemplo, a sua forma de internalizar aquilo que os seus pais ou professores repassam para ela.
exploração do mundo e ideias. Quando a criança brinca com seus brinquedos, no jogo de faz de conta, ela explora, forma ideias sobre as coisas, objetos, pessoas e sobre si. Ao observarmos crianças brincando, podemos vê-las construindo torres com blocos de armar, conversando com bonecas, fazendo papel materno, alimentando, dando banho, dirigindo carros e se vestindo como adultos. Então a criança está explorando o mundo adulto, o nosso mundo. Ela está concebendo novas ideias, objetos, pessoas. Quando ela se veste, o garoto se veste, ou então ele pega uma pasta representando a pasta do seu pai. A menina de repente começa a usar o sapato alto da sua mãe, a camisola. Então ela está concebendo ideias, não somente sobre ela mesma, mas sobre as pessoas que estão à sua volta. A criança, ela se torna então um agente ativo de construção. Para Jean Piaget, a criança é um agente ativo em seu próprio desenvolvimento, construindo e adaptando-se ao ambiente e modificando, assim, seus esquemas básicos. Suas habilidades cognitivas não só dependem do conhecimento e perícias específicos, mas também do ambiente que facilitará o brincar da criança. Então, para aí, nós vemos, né, a importância da criança estar brincando, da criança sendo criança. É complexo e é preocupante quando nós vemos uma criança que passa horas a fio diante de um vídeo, diante da internet, porque simplesmente ela está recebendo tudo de uma forma passiva, sem estar modificando, sem estar interagindo com o ambiente ou modificando seus esquemas básicos. É por isso que é importante o brincar na educação infantil, porque a criança, então, como diz aqui Jean Piaget, ela se torna um agente ativo, e é isso que nós precisamos na educação infantil, dentro das nossas casas, trabalhar para que as nossas crianças elas se tornem esses agentes ativos, elas se tornando agentes ativos, elas sabem muito bem futuramente começar a fazer um crivo do certo e do errado, daquilo que elas assistem, daquilo que elas vão observar, daquilo que as pessoas vão falar para elas, porque elas foram desde cedo trabalhado nesse esquema de serem agentes ativos. Depois nós vamos uma outra questão que é preciso ver nessa brincadeira do faz de conta, que esse tipo de brincadeira ele trabalha a capacidade da empatia, né? O que é empatia? É a gente se colocar no lugar do outro. Então esse tipo de brincadeira é uma oportunidade para a criança experimentar a interpretação de papéis. Então dessa forma ela terá que fazer o esforço de entender realidades diferentes das suas, tendo a experiência de se colocar no lugar do outro. A partir do momento em que ela vai interpretar o papel do seu pai ou da sua mãe, o papel do professor, o papel do médico, ela está está sendo gerado dentro dela a questão da empatia. Uma outra questão que a gente precisa perceber é que a brincadeira de faz de conta, ela gera habilidades sociais. Ao mesmo tempo que a criança aprende diversas habilidades sociais, por exemplo, se está fingindo de ser pai ou mãe, ela deve imaginar o que fazer se o bebê começar a chorar. Se está fingindo ser o cachorro da família, ela precisa descobrir como se comunicar com o dono sem falar. Então são habilidades que ela vai construindo no jogo do faz de conta.
Uma outra importância do jogo de faz de conta é o desenvolvimento da linguagem. As brincadeiras de faz de conta são jogos simbólicos porque se baseiam no uso de símbolos, ou seja, usamos algo para representar outra coisa. As crianças podem usar um objeto para representar outro. Por exemplo, como fingir que uma colher é uma escova de cabelo ou que uma toalha é capa. Né? Você está rindo? Você já fez muito isso. Né? Então, esse tipo de raciocínio simbólico é também a base para a linguagem, pois as palavras próprias são símbolos e nossas palavras representam os nossos pensamentos e as nossas ideias. Portanto, o faz de conta e a linguagem envolvem a mesma habilidade de representar simbolicamente as coisas. Não é à toa que as crianças comecem a brincar de faz de conta na mesma época em que aprende suas primeiras palavras, né? Em que aprende que suas primeiras palavras surgem entre 12 e 18 meses de idade. Outra importância do faz de conta, da brincadeira dos jogos de faz de conta, é que desenvolve a questão da comunicação e cooperação. Ao brincar de jogos de faz de conta com outras crianças, é preciso estar constantemente atento às suas falas, gestos e atitudes para enviar mensagens claras, né, aos outros participantes sobre o que estão fazendo. Né? É também preciso prestar atenção aos sinais vindos dos outros participantes do jogo, aprendendo a decifrá-los. Então, esse tipo de comunicação também acontece em interações do mundo real, mas a brincadeira do faz de conta requer atenção extra a esses detalhes. Muito bem, chegamos aqui ao final do nosso vídeo aula, mas nós vamos deixar um exercício para que os nossos acadêmicos construam com uma criança uma brincadeira do faz de conta. E qual vai ser o seu papel? O seu papel vai ser simplesmente você fazer a filmagem e mandar para nós. Você vai deixar que ele conduza, você vai deixar que ele seja o ser ativo nessa brincadeira. Espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje. Por favor, quero pedir para que você curta esse vídeo para que ele possa ser multiplicado na internet. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, aperte o sininho para você receber as notificações. E não esqueça também de deixar o seu comentário, a sua crítica, as suas observações. Muito obrigado, tchau!